Olá, meus queridos e amados irmãos, é um prazer estar com vocês em mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Você que faz parte da Igreja Presbiteriana de Ubatuba, aqueles que nos acompanham nas nossas transmissões, é um prazer poder compartilhar da graça de Deus com vocês. Mas hoje nós temos a companhia da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. A pedido do reverendo Heber, hoje a Igreja de Cruzeiro participa conosco do nosso estudo, desse nosso momento de estudo da Palavra do Senhor. Reverendo Heber está em gozo de férias, que o Senhor abençoe a sua vida, de toda a sua família, nesse descanso merecido do irmão. E então nós temos esse prazer bendito de poder ter os irmãos de Cruzeiro conosco nessa transmissão. É um prazer tê-los conosco e no momento certo nós estaremos com vocês presencialmente visitando para conhecer a cada um de vocês. Nós vamos orar, na sequência nós vamos estudar o texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 9, indo até o 18. Oremos. Pai de amor, de infinita bondade, de graça e de misericórdia, nós te agradecemos pela bênção do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Apesar de sermos imerecedores, o Senhor, com a sua graça, tem nos abençoado, nos capacitado. Também, ó Pai, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, nossos familiares, irmãos nossos que têm passado por grande dificuldade, por grandes problemas, ó Pai, e nós sabemos que a Tua boa mão, ó Pai, continua sendo poderosa e agindo, ó Pai, nas nossas vidas. E sabendo, ó Pai, que o Senhor é aquele que é capaz de reverter quadros que aos nossos olhos são impossíveis, ó Pai. Mas a Sua boa mão é quem nos direciona, nos capacita. Continue, Senhor, nos abençoando, nos direcionando nesse momento de estudo da palavra do Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O texto bíblico de João, capítulo 17, versículos de 9 a 18, nos diz o seguinte: É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Esse texto nos ajuda a entender um pouco da relação entre a igreja e o mundo. Em determinado ponto, nós vemos aqui na parte final da nossa leitura o Senhor falando do mundo. O Senhor livra-os do mundo, ou seja, desse sistema corrupto e falido. Mas, Senhor, eles vivem no mundo, ou seja, planeta Terra. Nós vivemos na Terra, no mundo, mas nós não podemos ser dominados pelo mundo, um sistema político e corrompido. A relação entre a igreja e o mundo enfrenta algumas dificuldades de interpretação. Dentre elas, alguns dentro da igreja têm a seguinte concepção: eu não posso me envolver com o mundo. E o que fazem então? Se afastam do mundo e vivem como no mosteiro, vivem como num convento, ou seja, nada de fora interfere na minha relação
com a igreja, ou seja, eu crio uma barreira e assim eu deixo de ter o ponto de conexão com o mundo, que é viver no mundo, ver uma situação que está acontecendo e fazer a ponte para Cristo apontando a solução. Esse é um problema. Agora, existem aqueles outros que permitem que as coisas do mundo adentrem para a vivência da fé, adentrem a igreja, os valores do mundo então reinam e não os valores do reino de Deus reinam na nossa vida. Então alguns se permitem dessa forma e caminham para ser dominados pelo mundo. Então são dois problemas graves: aquele de eu não vou me relacionar com o mundo de qualquer forma, e aquele que eu vou me relacionar a tal ponto que os valores deles interfiram na minha vivência de fé. São dois problemas, são dois extremos que não apontam para a graça, para a direção do nosso bom Deus. Quando a gente olha para a Escritura, nós encontramos a base necessária para como é a nossa relação do mundo. É a base que nós temos, o fundamento que nós temos, como nós nos relacionamos com o mundo local onde vivemos, não com o mundo sistema corrompido, não com o mundo aquele que não quer saber de Deus, mas um mundo local onde nós vivemos e caminhamos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para essa passagem que nós lemos, nós vemos a intercessão de Jesus pela igreja. E nessa intercessão de Jesus pela igreja, no início dessa oração, quando você lê desde o primeiro versículo, você vai encontrar algumas coisas. Jesus, no início dessa oração, vai rogar para que o seu povo, os seus, sejam glorificados, recebam da glória do Senhor, a glorificação. E essa glorificação começa a ocorrer internamente nos filhos de Deus. Ou seja, a obra do Evangelho, ela é vista pelo que nós apresentamos, mas ela começa a ocorrer internamente, é dentro de nós, com a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento sendo transformados, a nossa mente sendo transformada, o nosso entendimento sendo transformado, e vai ser refletido no nosso exterior. Mas essa obra começa internamente e é refletida externamente. O versículo de número 3 desse capítulo vai dizer o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviaste. Ou seja, para que a vida cristã ela tenha sentido, para que a vida cristã ela possa caminhar, desenvolvendo, nós temos que entender a relação Deus e a igreja, a relação Cristo e a igreja. Nós temos que conhecer Deus, Criador de todas as coisas, aquele que nos fez, a sua imagem e semelhança, que foi corrompida pelo pecado. Por isso nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida, que conheçam a Ti, ó Pai, e a Jesus, a quem Tu enviaste. Que possamos conhecer o único e verdadeiro Deus, o nosso Deus, e a Jesus, o Seu Filho, o nosso Salvador, que foi enviado para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para o nosso Senhor. Porque uma vez que nós pecamos, nós precisamos da graça de Deus para a nossa vida, para que nós possamos ter essa relação novamente ligada. Sermos reconciliados com o Senhor. Jesus destaca essa realização na vida de todos aqueles que o Pai lhe tinha confiado. Aqueles que o Pai o dá, e esses são seguros na mão de Jesus Cristo. Todos aqueles que creem em Cristo, na sua palavra, na sua mensagem, estes creram e são preservados por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, pela sua bendita palavra. Somos alimentados pela palavra de Deus para que possamos permanecer firmes, para que possamos perseverar diante das situações. A partir desse ponto, então, Jesus começa a interceder de uma forma especial pelos seus discípulos. E nessa intercessão nós vemos Jesus apontando para algumas coisas que são cruciais para a vida da igreja, a unidade de toda a sua igreja.
Ou seja, o Senhor não orava só por aqueles daquele período, mas por aqueles que ainda viriam a crer no evangelho dele. A oração do Senhor não era só para que aqueles que estavam vivendo vencessem as tentações, vencesse a oposição que se levantava de forma firme e forte contra os servos do Senhor, mas todos aqueles que viessem a crer no nome do Senhor. É por esses também que Jesus ora. Não só por aqueles daquele momento, mas por nós hoje, que viemos a crer no evangelho do Senhor. E por tantos outros que ainda virão a crer no nome do Senhor. Não é só para os nossos irmãos lá do passado, é para todos aqueles que creem no nome do Senhor de todos os períodos, de todas as épocas. E quando nós caminhamos dessa forma, entendendo a unidade do Senhor com a igreja, entendendo o que o Senhor faz por nós, nós temos que entender o seguinte: que nós somos abençoados pelo Senhor. E essa glorificação a Cristo nós damos por meio do testemunho àqueles que ainda estão perdidos. O testemunho não serve só para o de dentro da igreja, para que ele permaneça firme, mas também para o de fora, para que aquela pessoa possa entender o amor e o sustento de Deus na nossa vida e seja alcançado pela graça bendita do nosso bom e maravilhoso Senhor. O nosso papel como discípulo do Senhor é levar essa mensagem adiante, entendendo da relação de Cristo à igreja. Ele é o nosso Senhor, Ele é o cabeça, Ele é quem nos conduz. É Ele que nos direciona, é Ele que nos capacita, é Ele que tem nos abençoado pela sua imensa graça. Mas eu quero caminhar apontando outra questão, que a obra de Cristo também veio para resgatar um povo para Deus no mundo. Ou seja, vamos lembrar lá do princípio de todas as coisas. Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas, criou o homem pecou, o homem se afastou de Deus, ele precisa ser resgatado pela graça bendita de Deus. E essa obra vem por meio da vida, da obra de Jesus Cristo. No versículo 9 nós vemos a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, aqueles que foram dados pelo Pai. O Pai os dá, o Senhor os chamou. E quando ele está prestes a retornar aos céus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai rogar ao Pai para que mantivesse o seu povo unido em torno dessa fé, para que os mantivessem firmes, aqueles que foram resgatados pela graça do Senhor, pela palavra do Senhor, para que tivesse essa relação com Deus, para que possamos ser um, como Cristo e o Pai são um. É isso que o versículo 11 nos fala, nos direciona. Jesus perseverou e preservou todos os que lhe foram dados. Ele preservou, Ele nos preserva. Os que são dele. Quando nós lemos o capítulo 6 de João, o texto fala que todos aqueles que o Pai deu, o Senhor de modo algum o lança fora. Ou seja, está seguro, não sai dali. Está nas boas mãos do Senhor, Ele não tem como tirar. Aqueles que foi dado a Jesus, Ele de modo algum abandona, de modo algum lança fora. E estes sim são os escolhidos, os eleitos de Deus. E estes são preservados por Ele. E na oração sacerdotal do Senhor Jesus, nós podemos ver essa obra gloriosa. Deus tem um povo especialmente chamado e preparado para Ele, o qual vem sendo entregue ao Filho, foi dado ao Filho, por intermédio da sua palavra. E o Filho preserva esse povo, dá a sua vida por esse povo. E através da obra do Espírito Santo nós podemos entender todo esse plano eterno e divino, a criação de todas as coisas, a necessidade do Salvador e a vinda do Consolador, o Espírito Santo, aquele que vem esclarecer a nossa mente essa obra bendita e salvadora. Por meio de Cristo,
O povo é conduzido mediante a fé. A fé no Senhor, na sua palavra. Esse povo é conduzido ao Pai Celestial. É apresentado diante de Deus. A quem pertence esse povo. Assim Jesus é glorificado. Assim Jesus é exaltado. E esse mistério consta que nós não sabemos quantos são parte da igreja, nem quantas pessoas serão resgatadas. Há um mistério aí. Eu não sei quem são os eleitos, eu não sei quem são os escolhidos. Quando eu digo isso, eu costumo brincar, na nossa testa não está escrito salvo. Eu não sei quem são os salvos. Eu não faço ideia do número total dos escolhidos de Deus. Eu sei o que compete a mim, que é pregar o Evangelho. Eu sei o que compete a cada um de nós, que é anunciar o Evangelho, falar da graça de Deus, do sustento de Deus, do amor do Senhor para a nossa igreja. Jesus Cristo veio para nos resgatar. Jesus Cristo veio para dar sua vida por mim e por você. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, Senhor, sobre a nossa vida. O que sabemos é que essas pessoas são levadas a Deus por meio da fé em Cristo. Aqueles que acreditam na obra de Jesus Cristo, aqueles que entendem que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, essas são as pessoas que são levadas ao Pai. Vem de um resultado, do resultado de uma pregação, do anúncio do Evangelho, do anúncio da mensagem da cruz. Ou seja, precisamos crer em Cristo, para que possamos ser salvos somente se acreditarmos em Cristo e na sua bendita palavra. Nós precisamos compreender isso para que a gente possa avançar na nossa caminhada como povo bendito de Deus. Mas eu quero caminhar com vocês um pouco mais nesse nosso estudo, que é o desfrutar do mundo da alegria, do gozo e da proteção de Deus. Uma vez que nós somos salvos por Deus, uma vez que nós fazemos parte do povo de Deus, como servos do Senhor, nós entendemos uma coisa: como povo de Deus nós somos chamados a fazer parte desse povo, certo? O povo de Deus tem que fazer parte do povo de Deus. E esse povo é representado hoje pela Igreja do Senhor. E esse povo, a Igreja do Senhor, como parte da Igreja do Senhor, nós temos na nossa vida como igreja um projeto bendito e glorioso, que não vai ser realizado de maneira fácil, sem complicação alguma. Muito pelo contrário, esse projeto bendito e glorioso é realizado enfrentando muitas lutas. Aqueles que passam a viver com Cristo, que passam a viver o cristianismo, essa pessoa sabe que a dificuldade faz parte da sua vida, que a dificuldade faz parte desse percurso, que essa dificuldade faz parte dessa caminhada. Se você faz parte da Igreja do Senhor, se você realmente foi alcançado pela graça bendita do Senhor, uma coisa é certa: você sabe que vai enfrentar oposição. Alguns autores já escreveram isso, e aqui vai me falhar a memória para dizer precisamente quem é, mas vários autores que eu tive contato e li, eles foram claros no que se diz respeito à vivência cristã, ao afirmar o seguinte: se você não tem dificuldade na vida cristã, aí a gente tem problema. Aí reside o problema. Porque vida cristã é enfrentar dificuldade. Vida cristã é enfrentar oposição. A oposição vai tentar sempre nos derrubar. A oposição vai sempre tentar nos tirar do foco, que é o Evangelho de Jesus Cristo para a nossa vida. Então, enfrentar dificuldade não é ser abandonado por Deus, é ser abençoado por Deus, direcionado pelo Senhor, é enfrentar a situação e entender a boa mão de Deus nessa caminhada. Não peço para que os livres do mundo, mas os tire
os livre do mal. Ou seja, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por problemas, mas isso faz parte da vivência do povo de Deus. É parte da nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo enfrentou a oposição, os seus seguidores, os seus discípulos, também vão enfrentar, também passarão por oposição, por problemas complicados. A gente precisa entender que sofrer pelo Evangelho é uma bênção. Nós não perdemos a vida para o Evangelho, nós ganhamos a vida para o Evangelho. A nossa vida foi ganha para o Evangelho da graça de Deus. Palavra de Jesus Cristo. Quando a gente acha que perdeu a nossa vida para o Evangelho, muito pelo contrário, nós ganhamos a vida no Evangelho. Na boa nova de salvação para as nossas vidas. Dessa graça bendita anunciada pela boa mão, pela boa palavra do nosso bom e maravilhoso Senhor. Mas nós temos que lembrar que o nosso Deus é quem vai dar para nós a condição para que nós possamos enfrentar as lutas e as dificuldades. É o Senhor quem nos dá a condição para enfrentar as lutas, para enfrentar as provações, para enfrentar as tentações. É Ele quem nos dá condições. Porque muitas vezes nós falamos, Senhor, a tentação é grande, a provação é grande, eu caí. Mas a palavra do Senhor, conforme o registro feito por Paulo, a carta aos Coríntios, o Senhor fala que o Senhor não dá tentação, provação maior do que nós possamos suportar. Agora, para que a gente possa suportar as tentações, as provações, nós temos que estar alimentados pela palavra de Deus. É o único caminho que nós temos para que a gente possa desenvolver, crescer e caminhar diante dessa graça bendita, para vivermos bem o Evangelho e de forma eficaz nessa caminhada cristã, da vida cristã. O Senhor nos alerta contra a ansiedade, quer ficar sofrendo não pelo aquilo que vai vir, não. Viva o hoje, o agora, é o que nós temos que viver para o Senhor. O amanhã, o Senhor vai dar condições. O amanhã, o Senhor vai nos conduzir. É Deus quem cuida de nós. Até quando nós vamos caminhar e vamos passar batidos na seguinte questão, achando que Deus não cuida de nós? Não, Ele cuida de nós. Até quando nós não vamos perceber isso? Deixar isso passar batido na nossa mente? Não, nós conseguimos, nós cuidamos de nós. Não, eu cuido da minha família. Não, os meus cuidam de mim. Não, Deus cuida de nós. Ele que usa A, B ou C para cuidar de nós. Ele que usa uma pessoa para nos direcionar, nos abençoar, nos trazer uma palavra de esperança, quando na nossa mente perdemos a esperança. A esperança é para nós agora. Esse é o tempo de esperança. A esperança do Senhor, na graça do Senhor. Esperar firme no Senhor, confiantemente no Senhor. Mas eu quero caminhar para encerrar a nossa meditação, entendendo que nós precisamos desenvolver a santa vocação, o santo chamado de Deus no mundo no qual o Senhor nos colocou para viver. A vocação da igreja está claramente relacionada com o seu destino eterno. A igreja de Cristo, todos os componentes da verdadeira igreja de Cristo, a igreja invisível. Por que a igreja invisível, pastor? Porque a igreja visível é composta por todas as pessoas que fazem parte de hall de membros. Agora, nem todos que fazem parte da igreja física, falando de igrejas espalhadas por esse mundo, nem todos fazem parte da igreja invisível. Ou seja, nem todos serão alcançados pela graça de Deus. E aí alguns ficam boquiabertos. Mas como assim? A pessoa fez parte da igreja, pastor. A pessoa dedicou, a pessoa fez isso, fez aquilo outro. Mas ela creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.
ou a igreja era apenas o local para ela estar? Na própria palavra dos evangelistas, está claro, muitos vão dizer no último dia: olha, Senhor, eu preguei em seu nome. Senhor, em seu nome eu expulsei demônios. Senhor, em seu nome fiz milagres. E o que o Senhor vai fazer? Afasta-te de mim. Vocês não fizeram para mim. Vocês não fizeram para mim. Vocês não eram dos meus. Muitos não são verdadeiramente convertidos, mas são convencidos. Se convencem de que são, mas não são. São apenas religiosos. Apenas gostam de estar numa estrutura religiosa, são simpáticos à fé, mas ainda não entenderam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador sobre a sua vida. Não passou pelo processo da conversão. Muitos, infelizmente, que caminharam conosco, nós já vimos alguns que abandonaram a fé. E nós nos enganamos, porque na nossa mente era: olha, tal pessoa é um exemplo de vida cristã, mas o tempo mostrou que não era. Que ela vivia uma religiosidade, mas não vivia o evangelho. Por isso nós falamos da igreja visível e da invisível. A visível é o que nós podemos ver aqui, mas nem todos os membros da igreja visível são partes da igreja invisível. A igreja invisível, sim, engloba todos os crentes de todos os períodos, de todas as épocas. Desde do princípio de todas as coisas, desde os primeiros homens até os últimos. Todos que creram na vinda de Cristo, que viram Jesus Cristo vivendo, que viveram depois da vinda de Cristo, acreditando na obra de Cristo, todos estes são parte da igreja invisível, a igreja do Senhor. E essa igreja tem uma vocação, e essa vocação tem relação com seu destino eterno, que é a glória de Deus. A igreja vive no mundo, mas ela não vive fixa no mundo. O seu olhar é para a eternidade. O seu olhar é para a glória eterna. E esse olhar continua até quando nós estivermos com Deus. É apontar para a frente, esperança, o alvo da soberana vocação em Cristo. Perseverar firme nessa obra. Nesse processo, nós devemos crescer numa vida de santificação, viver em santidade de vida. E lembrando da palavra do autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, essa santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Há um preço a ser pago. Não é só ser chamado, mas nós somos chamados a viver. Mas, pastor, tem alguns que passam pelo processo da conversão no leito de morte, sim, passam na conversão no leito de morte e estarão com o Senhor na eternidade, porém, não desfrutaram algumas coisas que nós desfrutamos. Ah, mas já está na glória eterna. Sim, já está na glória eterna, mas em vida não pôde desfrutar muita coisa que nós, que fomos alcançados cedo na vida cristã, a gente desfruta, né? Essa esperança tão bendita, essa confiança tão bendita, o sofrimento é menor, a dor é menor. Quando morre alguém, o nosso conforto vem de Deus, porque a gente sabe que é o Senhor que traz o consolo. Quando morre um irmão nosso em Cristo, aquilo traz um refrigério. Dói porque perdemos alguém querido, mas sabemos que está na eternidade. Agora, um velório de alguém que não é cristão é desesperador. O choro, a agonia que se tem naquele momento. Então, quando a gente vive a caminhada com Cristo o mais cedo possível, a gente começa a desfrutar já cedo dessas benesses da graça de Deus na nossa vida. O importante é estar na eternidade, sim, mas entender que há um preço a ser pago para fazer parte do povo de Deus.
como cristãos, nós temos a responsabilidade de viver conforme o ensino bendito de Deus que vem por meio da sua bendita palavra, que vem segundo as sagradas escrituras. E através do ensino das sagradas escrituras, viver em santidade de vida e não se acomodar, mas dar fruto, fruto do evangelho do nosso Senhor. A gente cansou de escutar na nossa caminhada cristã que nós não pescamos em aquários, né? Ou seja, não pescamos dentro de igrejas. Concordo plenamente com isso. Mas nós temos vivido um período, já que nós estamos falando da igreja em relação ao mundo, lembrando lá aqui da nossa introdução, a seguinte questão: muitas igrejas não têm pregado o evangelho como o evangelho deve ser pregado. E muitas vezes nós nos deparamos na nossa caminhada com pessoas que se dizem cristãs. Não, mas eu faço parte da igreja, mas a pregação que elas recebem não é a pregação bendita do evangelho, mas é um outro evangelho. E quando se fala de outro evangelho é assustador. Se você lembrar o que Paulo fala na carta aos Gálatas, o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, o texto mais antigo do Novo Testamento, nessa carta, Paulo deixa bem claro o seguinte: que se mesmo ele viesse e pregasse um outro evangelho, seja outro ali diferente, um evangelho diferente, de outra substância, de outra forma, outro ali quer dizer isso, um evangelho totalmente diferente, contrário àquilo que eu já preguei, me considere um anátema, ou seja, me considere um maldito. Porque o que ele estava enfrentando ali na igreja da região da Galácia era o seguinte: aqueles que ainda estavam ligados ao judaísmo queriam colocar a obra de Cristo abaixo daquilo que eu posso fazer. Não, a obra é merecimento, você tem que guardar a lei e também acreditar em Jesus Cristo. E aí você cria problema na interpretação bíblica, porque biblicamente falando só existe um meio para que possamos ser salvos, e não é pelo meu mérito, é pelo mérito de Cristo. Por isso Paulo deixa claro: se vier um anjo do céu, ou se eu mesmo, que já preguei o evangelho para vocês, vier pregar um evangelho diferente disso, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador sobre a nossa vida, Ele é mais do que suficiente para isso, se eu falar outra coisa, desconsidere o que eu falei, me considere um maldito. Eu estou louco, eu estou lunático. Olha a seriedade da vivência do evangelho. Olha a seriedade que nós temos que viver como discípulos do Senhor. Viver o evangelho, pregar o evangelho, anunciar o evangelho a toda criatura. Quero orar mais uma vez, assim nós encerramos esse nosso momento. Pai bendito, Pai de graça, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça e a Tua misericórdia que é derramada sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela Sua bendita orientação, Sua bendita capacitação nas nossas vidas. Pai, pedimos que o Senhor continue nos direcionando, ó Pai, para que possamos continuar falando do Teu Evangelho, pregando o Teu Evangelho, ó Pai, como verdadeiramente o Teu Evangelho é. A verdade para a nossa vida, ó Pai, a única verdade. Pai, continue nos capacitando para que nós não venhamos, ó Pai, a desanimar, a fraquejar na fé, ó Pai, mas que possamos ter essa caminhada firme, ó Pai, com os olhos fixos no Senhor, para que não venhamos a esmorecer, para que não venhamos, ó Pai, a querer abandonar a jornada contigo, mas que o Senhor continue, ó Pai, nos preservando por meio da Sua palavra, e que a nossa esperança sempre esteja no Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra bendita. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no santo e bendito nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, que o Senhor continue capacitando a sua vida, direcionando a sua vida por meio da Sua palavra e na vivência da fé no Senhor. Que Deus os abençoe.